Boa noite, senhores. Meu nome é João Laterza, eu sou aluno do programa de pós-graduação em computação aplicada da UNB, certo? Estou na turma de 2020-02, orientando o professor Tiago. Irei apresentar para os senhores hoje o seminário 1 da minha dissertação, certo? Queria agradecer, tá, a disponibilidade de estarem assistindo essa apresentação e de eventuais feedbacks a respeito. Bom, eu sou servidor do Banco Central, certo? Então o objeto de estudo da minha pesquisa foi voltado para um processo de trabalho dessa autarquia, especificamente a classificação automatizada de reclamações abertas pelos clientes usuários do Sistema Financeiro Nacional. E para isso eu vou começar falando da contextualização, né, desse tema. Então, vão ser apresentados alguns agentes que serão abordados ao longo de toda a apresentação. Primeiro, o Banco Central, né, ele exerce uma tarefa de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, que é constituída por diversas instituições financeiras e entidades supervisionadas, como bancos e caixas econômicas, administradores de consórcios, instituições de pagamento, cooperativas de crédito, assim por diante, que para fins de facilitação serão mencionadas, referidas como instituição financeira, ou IF na presente apresentação. Então, ainda sobre o mesmo arcabouço normativo, essas instituições financeiras são obrigadas a passar todas as informações requeridas e no formato por eles requeridos do Banco Central. Internamente, essa competência, né, existe uma competência do Banco Central de atender ao cidadão, né, e monitorar, na verdade, eventuais reclamações feitas pelos cidadãos contra as instituições financeiras, competência essa que foi delegada regimentalmente para o Departamento de Atendimento ao Cidadão do Banco Central, chamaremos de DEAT, né, nessa apresentação. Para permitir, na verdade, que as instituições financeiras tivessem conhecimento de eventuais reclamações abertas contra elas por cidadão no Banco Central, foi estabelecido pelo DEAT um sistema de registro de demandas do cidadão, conhecido como RDR, né? E aí, isso permite que as instituições financeiras consigam prestar esclarecimentos sobre essas reclamações e denúncias feitas pelo cidadão, tá? Então, primeiro é necessário entender, na verdade, que o Banco Central, ao receber essas demandas do cidadão, ele não necessariamente pode interferir no contrato feito do cidadão com a instituição financeira, mas isso vai servir como insumo para que ele possa regular, né, o sistema financeiro nacional por meio de ranqueamento das instituições financeiras com base no índice de improcedência das reclamações, ou então por meio de ações de supervisões, que vão ser mais faladas para frente. De qualquer forma, ao entrar em contato com o Banco Central, o cidadão utiliza 5 canais de comunicação disponibilizados pelo Banco Central. Fale conosco, que é internet, telefone, correspondência, aplicativo, que é uma ferramenta nova, e atendimento presencial. Eu trouxe alguns números referentes a 2018, 2019, para dar um panorama geral da quantidade, né, do volume dessas demandas abertas pelo cidadão. Então, anualmente, cerca de 488 mil atendimentos são feitos, certo? Desses, cerca de 60% são de reclamações, já que o cidadão pode solicitar também, né, informações corriqueiras, pedir informações ou informações da lei, de lei essa informação. O foco desse trabalho vai ser reclamação. A classificação em regulado ou não regulado não é interessante para a gente, então o que eu quero destacar aqui é que 60% dessas demandas, no total de 488 mil anuais, são de fato reclamações. Então, um volume bastante grande. Para isso, vamos começar entendendo o fluxo, né, seu fluxo dentro do nosso processo. Então, o cidadão abre uma reclamação contra uma instituição financeira no Banco Central, certo? Automaticamente, o Banco Central encaminha, né, essa reclamação à instituição financeira. Existe um filtro, de repente, para tirar palavrões ou outras palavras específicas, mas, de modo geral, as reclamações vão de forma automática para a instituição financeira. Essa instituição financeira, então, tem 10 dias úteis para responder ao cidadão com eventuais esclarecimentos e vai uma cópia para o Banco Central. A partir desse momento, o Banco Central vai categorizar, né, vai classificar a demanda como um todo em procedente ou improcedente. Então, se for procedente, houve, de fato, um descumprimento por parte da instituição financeira das obrigações regulamentares, né, regulatórias estabelecidas pelo Banco Central para o Sistema Financeiro Nacional. Aqui é importante frisar que, caso a reclamação, a demanda seja classificada como improcedente, não necessariamente quer dizer que o cidadão não tenha razão. Possivelmente, por mais o cidadão pode ter razão, mas aquele aspecto abordado não é da alçada do Banco Central dentro do contexto de regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. Então, ao categorizar essa demanda como procedente ou improcedente, o Banco Central pode tomar ações de fiscalizações
melhorar a legislação, né, promover melhoria na legislação, ranquear instituições financeiras, como já mencionei, por ordem das reclamações, enfim. E isso promove melhoria no sistema financeiro nacional. Certo? Então, infelizmente, esse processo de categorização em procedente e improcedente atualmente ainda é feito de forma manual, certo? Onde o analista vai, com base no relato do cidadão, da resposta da instituição financeira e de eventuais documentos anexados pelas duas partes, fazer a classificação final. Para isso, o DEAT aloca cerca de metade da sua força de trabalho, 46%, né? Resultando em aproximadamente um terço dos custos totais com atendimento ao cidadão incorridos pelo Banco Central. Não obstante, com esse aumento enorme de demandas que teve nos últimos anos, 60% de 438 mil por ano, acaba que, mesmo com todos os recursos alocados, não é possível processar todas essas demandas que chegam diariamente. Então, apenas 60% delas são analisadas pelos servidores do Banco Central. É um cenário de escassez de dados, né, de recursos que tem vivenciado toda a administração pública, direta, indireta, autárquica, fundamental, de modo geral, no Brasil, de forma sistêmica, né? Então, tem sido várias soluções buscadas, na verdade, né? Várias alternativas buscando otimizar esse processo. E no Banco Central foi proposta o projeto corporativo chamado Cidadania Digital, no intuito de aprimorar a estratégia de transformação digital e atendimento ao cidadão. Esse projeto contou com várias entregas, né? E para essa apresentação será dada ênfase no tratamento automatizado de reclamações. Contou ainda também com várias ferramentas de inteligência artificial e para a análise de procedência, né, das reclamações foi utilizado um classificador denominado Índice de Procedência de Reclamações. A ideia desse modelo, basicamente, é receber as demandas e fornecer um score a ela que permita ranqueá-las de acordo com a possibilidade de serem ou não procedentes, né? Ou seja, caso sejam procedentes, se referirem a casos em que, de fato, houve inobservância de obrigações regulatórias pelas entidades supervisionadas. Então, a ideia do modelo é permitir, né, na verdade, que essas demandas sejam ranqueadas de modo a direcionar, né, as atividades realizadas pelo DEAT para aquelas que realmente merecem atenção. Com isso, vamos definir o problema da presente pesquisa. Então, o modelo do Banco Central, esse classificador implementado recentemente, ele ainda não foi posto em produção, ele foi desenvolvido, acho que até em março desse ano, ele é bem recente, ainda está na etapa de deployment, não teve sua produção, implementação em produção. Mas trata-se de um classificador binário, tá? Baseado em algoritmos de aprendizagem de máquina, especificamente um Gradient Boosting Decision Tree, então é um ensemble de árvore de decisões, cujo treinamento usa um processo de boosting. Tá? A implementação é o LightGBM, que é mais utilizado hoje em dia, tem ótima performance, tanto em desempenho quanto em velocidade computacional. E acaba que a metodologia usa um método tradicional, né, de classificação de documentos, contando então com uma engenharia de features mais robusta, inicialmente feita, né, com base, demandando um alto conhecimento de negócio, no intuito de extrair as variáveis que serão utilizadas de fato para a classificação. Com isso, são selecionadas duas variáveis textuais, que basicamente compõem o texto da reclamação do cidadão e o texto da resposta da instituição financeira, e outras 16 variáveis tabulares, por tabulares aqui eu me refiro a categóricas ou numéricas, tá? Que vou comentar mais para frente como serão feitas. Então, a ideia do modelo é, com base nos dados do RDR, informações diversas alocadas nessa base de dados, definir um classificador que permite a classificação, né, categorização dessas demandas e, com base nesse score, ranqueá-la direcionando os esforços promovidos pelo DEAT. Tá? Então, como mencionei, as variáveis de texto, elas vão utilizadas, são duas, e a representação selecionada pelo Banco Central para elas é o TF-DF, Term Frequency Inverse Document Frequency, no qual cada palavra dentro dos documentos vai ser associada a uma dada frequência penalizada pela, dependendo da quantidade de vezes que ela ocorre nos demais documentos. Tá? Uma representação então, baseada em frequência de palavras, bastante comum, e que, no entanto, possui suas limitações. Para as variáveis tabulares, então, o Banco Central propôs um método de extração para obter essas variáveis a partir dos textos, certo? Então, uma das variáveis que eu trouxe como exemplo nessa figura é a variável de defasagem de data. Então, no campo de texto da reclamação, o Banco Central definiu um algoritmo que vai, por meio de expressões regulares, extrair essa data, né, e compará-la com uma data de referência, no caso da abertura da reclamação, obtendo um valor, um número, né, então uma variável numérica, que vai ser utilizada pelo classificador. Então,
as variáveis tabulares podem ser obtidas diretamente a partir do texto, mas o Banco Central também recorreu a outras informações contextuais, né, relacionadas aos agentes envolvidos, então ao cidadão e à instituição financeira, como, por exemplo, o segmento do sistema financeiro que pertence à instituição financeira ou a quantidade de reclamações de procedência que o cidadão teve no último ano, certo? Estabelecendo, afinal, 16 variáveis tabulares, certo? Então, embora o modelo do Banco Central seja bastante interessante, ainda mais levando em consideração o exponencial crescimento de modelos de abordagem deep learning, né, de aprendizagem profunda, em representações textuais mais enriquecidas, foi proposta, né, nesse estudo, uma implementação de um classificador ainda mais robusto, permitindo aprimorar ainda mais, né, o processo de tratamento das reclamações. Então, para isso, foram definidas duas hipóteses de pesquisa, certo? Então, a primeira é relacionada, né, a essas variáveis tabulares utilizadas pelo Banco Central, a pertinência dela para a tarefa de classificação. Então, assim, é um processo de engenharia de features para buscar extrair esses atributos, e demanda certa criatividade, conhecimento de negócio, mas suscita certas dúvidas, né, certos questionamentos acerca da pertinência dela, se realmente elas agregam conhecimento para a tarefa de classificação. Então, eu trouxe em vermelho variáveis categóricas, amarelas variáveis numéricas, certo? Uma variável categórica seria o protocolo aberto. Então, se o cidadão abrir um protocolo com a instituição financeira antes de abrir a reclamação no Banco Central. Então, é uma variável booleana. Outro exemplo de uma variável agora numérica seria, por exemplo, a similaridade da reclamação. Então, se porventura um mesmo cidadão abriu contra uma mesma instituição financeira uma reclamação nos últimos 30 dias que tem alguma similaridade com o atual. E aí, para cálculo da similaridade, eles usam similaridade por cosseno, então, sobre o TF-DF. E aí retorna um número que pode ser usado como variável numérica. Então, existe alguma criatividade, mas que, de repente, pode trazer, na verdade, ruído para o modelo, não são informações que agregam valor, o que leva o modelo a acabar sendo sobreajustado, né, sobre as informações de pouco interesse e prejudicando sua habilidade de generalizar em tarefas reais. Tá? Então, a hipótese de pesquisa foi nesse sentido. A segunda hipótese, por sua vez, definida, foi voltada para a representação textual utilizada, né? Como já foi comentado, o TF-DF ele tem suas limitações. Tá? Ao representar cada termo por uma frequência dentro do documento, você está descartando a ordem sequencial das palavras, ou seja, a ocorrência em que ela ocorre, o índice de ocorrência dela dentro do documento. As palavras sendo representadas por números também perdem o seu significado, né? Os seus aspectos semânticos. Se fosse, por exemplo, um word embed, um vetor, né, treinado em um vocabulário, poderia permitir comparabilidade entre as palavras, né? E hoje em dia existem várias outras técnicas com representações mais enriquecidas. E um exemplo bastante comum, bastante utilizado, são os chamados word embedding contextualizados, que podem ser gerados por robustos modelos de linguagens pré-treinados em grandes corporas e para uma dada tarefa, né, e depois, por uma abordagem de transfer learning, serem utilizados para ser feito um fine-tuning em uma tarefa de processamento de linguagem natural jusante. E com isso, ao serem treinados grandes corporas, esses modelos conseguem capturar aspectos semânticos, né, e sintáticos da língua. Então, conseguindo, inclusive, desambiguar palavras polissêmicas, ou seja, que tenham diferentes significados dependendo do contexto na qual se encontrem, em uma representação textual muito mais enriquecida, né? E, atualmente, esse modelo de linguagem mais utilizado é o BERT e conseguiu resultados de estado da arte em diversas tarefas de processamento de linguagem natural jusante. Então, essa hipótese de pesquisa busca utilizar o BERT, né, no intuito de obter a criação de modelo com melhor desempenho. Então, com isso, o objetivo da pesquisa foi implementar, no âmbito do tratamento de reclamações abertas pelo cidadão com instituição financeira, o modelo de classificação binária, procedente e improcedente, né, com melhor desempenho que o atualmente vigente, ainda que não implementado em produção pelo Banco Central. Para isso, foram definidos 3 objetivos específicos. Então, estudar e reproduzir o atual modelo do Banco Central, né, que vai ser usado como modelo de referência, desenvolver novos modelos, considerando as hipóteses de pesquisa H1 e A2 apresentadas, né, e, por fim, comparar esses modelos, avaliando qual deles tem o melhor desempenho. Como resultado, foi proposta uma metodologia para os experimentos, né, considerando como modelo de referência o CRISP-DM. Então, propôs, primeiro, uma revisão bibliográfica, né, da literatura, no intuito, por exemplo, vai ser utilizado o BERT, como a arquitetura de transformadores tem sido utilizada em textos de entradas longas, ou então para processar variáveis textuais juntos e variáveis tabulares, quais estudos têm sido feitos em classificação de reclamações, e assim por diante. Em seguida,
faz necessário compreender a tarefa de tratamento, né? O modelo do banco vai ser reproduzido e é uma abordagem tradicional que demanda conhecimento de negócio. Então, é necessário entender cada uma das variáveis tabulares criadas, como elas foram criadas, qual era o objetivo quando elas foram criadas e assim por diante. Em seguida, é necessário entender, né, e coletar os dados do RDR, definido um dataset para experimento. Como vamos trabalhar com a arquitetura do BERT, né, que uma arquitetura de transformadores que pode ser bastante onerosa em termos de tanto de tempo de treinamento quanto em custo computacional, é necessário, não é possível usar todo o corpus do RDR para fazer o treinamento do modelo. Então, é definido, vai ter definido, né, um dataset experimental, o que demanda, em contrapartida, ter que reproduzir a metodologia de construção do modelo do Banco Central, né? Já que o modelo do Banco Central foi treinado em dataset diferente, então vai ter que ser reconstruído aqui nos experimentos, from scratch, do zero, para fins de comparabilidade. Então, a etapa seguinte é pré-processar esses dados, tendo como referência o método tradicional do Banco Central e a abordagem de Deep Learning em eventuais modelos usando o BERT. Em seguida, reproduzir o modelo do Banco Central como referência, né, linha de base, e propor novos modelos, né, e com base nas hipóteses H1 e H2, que serão avaliados entre si e com o modelo do Banco Central no final, no intuito de selecionar o modelo com melhor desempenho. E aqui, enfim, tem uma métrica que vai ser definida para tarefa de classificação binária, dependendo se dados sets vão ser balanceados ou não, no intuito de definir o melhor modelo. É isso, senhores. Queria agradecer a disponibilidade de vocês. Esse é o estudo que foi proposto na presente dissertação. Boa noite. Obrigado.